Tua maior alegria no futebol, Zico? Jogar no Flamengo. Se eu tivesse treinado só um dia no Flamengo, seria Flamengo. Porque o Flamengo é diferente de tudo, não tem nada igual. Eu sempre tive vontade de jogar no Flamengo. As cores é linda, a torcida incrível. Para mim foi uma grande honra. Eu sou muito grato a Deus por ter jogado no Flamengo, por ter vestido aquela camisa. Com todo respeito a todos os clubes que eu passei, mas faltou o Flamengo. Faltou. Sentir o Maracanã lotado. Jogar no Flamengo é uma coisa absurda, né? Eu acho que depois que o cara veste a camisa do Flamengo, você consegue jogar em qualquer lugar. Tá pronto. É óbvio que o Flamengo meu segundo, vou falar que é meu segundo time do coração, porque meu primeiro é o Santos, com todo respeito ao time que me criou, o time que eu sou fã desde pequeno, mas o Flamengo eu tenho um carinho muito grande e óbvio que seria um prazer enorme se um dia eu pudesse jogar aqui. E aí, nação rubro-negra, seja muito bem-vindo ao Boleiro Cast. Hoje a gente vai falar de algo que vai fazer sua pele arrepiar, algo que nenhum flamenguista vai conseguir assistir sem sentir um nó na garganta. A gente reuniu os depoimentos mais emocionantes de grandes ídolos e craques que passaram pelo Flamengo. Homens que abriram mão de dinheiro, de clubes gigantes, de contratos milionários, tudo para vestir o manto sagrado. Isso aqui não é qualquer papo, boleiro. Isso é amor. Amor de verdade pelo Mengão. Vem comigo. Vamos começar com um cara que viveu os dois lados da história. Raul passou 13 anos no Cruzeiro. 13 anos, gente, em um dos maiores clubes do Brasil. E mesmo assim, quando chegou a hora de responder qual era o time do coração, a resposta foi uma só. E olha como ele respondeu quando perguntaram se ele era mesmo Flamengo depois de tanto tempo no Cruzeiro. Raul, você jogou 13 anos no Cruzeiro, você jogou 5 anos no Flamengo e você é Flamengo? Eu respondi o seguinte: se eu tivesse treinado só um dia no Flamengo, seria Flamengo. Porque o Flamengo é diferente de tudo, não tem nada igual. Um jogador que dedicou mais de uma década da carreira ao Cruzeiro e ainda assim declara o Flamengo como sua casa. Isso diz tudo sobre o poder que esse clube tem sobre quem veste essa camisa. E olha, esse sentimento não é isolado não, boleiro. É praticamente uma unanimidade entre todos os craques que passaram pelo Mengão. E o próximo que a gente vai ouvir escolheu o Flamengo não uma, mas várias vezes, porque era um sonho que crescia na cabeça desde criança. Imagina você crescer vendo o Maracanã na televisão, criança ainda. Ver o Zico, ver o Adriano, ver aquele estádio lotado e falar: um dia eu voltar ali. Esse foi o caminho de um dos jogadores que chegou ao Mengão em 2019 realizando um sonho construído durante toda uma vida. Ele abriu mão de conforto financeiro, enfrentou pressão das redes sociais, ameaças e mesmo assim tomou a decisão, porque pesou mais o brilho nos olhos, e ele mesmo explica. Sim, eu escolhi o Flamengo várias vezes, cara. Várias vezes. E por isso que eu falo hoje, assim, com propriedade mesmo. Eu vim com um sonho, foi crescendo na minha cabeça. Eu vi uns ídolos lá jogando, eu vi o Maracanã cheio, eu via lances do Zico, eu vi o Adriano, eu vi os grandes jogadores. Eu falava, caramba, que lindo isso, cara. Esse estádio, essa camisa, as cores. Achava bonito tudo isso. E eu falava, pô, um dia eu vou jogar lá. Que lindo, cara. Ele via o Maracanã cheio, via os ídolos jogando e falava, um dia eu vou jogar lá. E foi, realizou o sonho. Mas olha, tem jogador que não só realizou o sonho, como pagou do próprio bolso para isso acontecer. E quando eu digo pagar do bolso, eu não tô falando de pouco não, tô falando de uma fortuna. Escuta só o que esse craque fez para jogar no Flamengo. Eu vim pro Flamengo em 2009 e eu paguei toda a multa rescisória, inclusive no Catar, do meu bolso. Caraca! Eu paguei do meu bolso. 5 milhões alguma coisa de dólares. Eu paguei do meu bolso para jogar no Flamengo. Que eu queria jogar no Flamengo. E cheguei aqui com um contrato de 4 meses. Eu tava 6 meses sem jogar. Com 15 dias, o Cuca me levou para um jogo no Maracanã, Fla-Flu. Caralho. Semifinal do Campeonato Carioca. O jogo terminou 1-1. Eu entrei no segundo tempo, fiz o gol aos 44 do segundo tempo. E aí começou uma passagem, uma trajetória muito, muito emocionante assim para mim e muito bacana o relacionamento que eu consegui construir com um torcedor flamenguista, né? Então foi 5 milhões de dólares, galera, do próprio bolso para jogar no Flamengo. Com 15 dias de treino, o técnico Cuca já jogou ele numa semifinal de Fla-Flu no Maracanã e ele entrou e foi decisivo. Esse é o Mengão,
Cobra caro impressão e cobrança, mas paga com emoção, história e eternidade. Ronaldinho Gaúcho, o bruxo, Ballon d'Or, campeão do mundo, um dos maiores jogadores de todos os tempos. E mesmo com tudo isso no currículo, quando chegou a hora de falar do Flamengo, o Dinho virou menino de novo. Ouça a emoção na voz dele quando fala de vestir a camisa 10 do Mengão. Jogar no Flamengo era um sonho de adolescente. Eu vestir a 10 do Mengão, a 10 que foi de Zico, foi de Djalminha, foram de tantos outros, né, dos meus ídolos. Mágico. Jogar no Flamengo é algo mágico. Mágico. A palavra que um dos maiores jogadores da história do futebol mundial usa para descrever o Flamengo é mágico. Não é grandioso, não é especial, é mágico. E por falar em abrir mão de muita coisa para vestir o manto, o próximo cara aceitou ganhar metade do salário. Metade! Sendo assediado por um gigante europeu. Deixa eu te contar. Walter Casagrande, ídolo do Corinthians, campeão da Copa Itália pelo Torino, com o Bayern de Munique batendo na porta. Em 1993, ele estava no topo da Europa com várias propostas na mesa. O São Paulo, do Tele Santana, queria ele de volta ao Brasil. Mas então veio o Flamengo. E quando o presidente disse que não conseguia pagar o mesmo salário da Itália, sabe o que o Casão respondeu? Tudo bem, beleza, fechou, vamos voltar. Ah, mas eu não posso pagar o que você ganha aqui. Eu falei, presidente, paga metade. Paga metade, tá tudo certo, nós vamos voltar. E eu voltei pro Flamengo nessa situação. Paga metade. Um campeão europeu aceita ganhar metade para jogar no Flamengo. E ainda tinha o Bayern de Munique interessado depois que ele já tinha fechado com o Mengão. Mas estava fechado, porque quando o Flamengo chama boleiro, o coração fala mais alto do que qualquer proposta. E esse sentimento atravessa fronteiras, atravessa idiomas, porque o próximo depoimento é de um argentino, do nosso maior rival histórico. E olha o que ele diz do Mengão. Mas jogar no Maracanã e colocar a camisa do Flamengo, para mim foi sensacional. Imagina você ser argentino, crescer numa rivalidade histórica com o Brasil e mesmo assim sentir que a torcida do Flamengo é a sua torcida, que o Maracanã é a sua casa. Isso aconteceu de verdade, e esse craque deixou muito claro que o poder do Mengão não tem fronteiras. A melhor coisa que aconteceu na minha carreira. Eita, sem dúvida. Rapaz. Era um sonho que você tinha fazer isso. Não sei se para vocês tem a dimensão do que o Flamengo no mundo todo representa. Para nós argentinos, jogar no Maracanã, colocar a camisa do Flamengo é muito forte. E quando cheguei no Rio, sabe, a torcida me abraçou. Aí começou esse amor que foi eterno, sem dúvida. Eterno. Um argentino usando essa palavra para descrever o amor pela torcida do Flamengo. Isso é o poder de uma nação, galera. E por falar em nação, o próximo cara tem um apelido dado justamente por ela. Chegou no Mengão de um jeito cinematográfico. Foi interceptado no aeroporto quando ia se apresentar à seleção brasileira e redirecionado direto para Gaiva. E nunca mais foi o mesmo. Eu tava vindo da seleção, quando eu cheguei no aeroporto, eu fui de apagar, velho. É mesmo? Já te pegou? Já pegou, vai de apagar. Você ia se apresentar no Flamengo, eu nem acreditava, porque eu sou flamenguista, né? Realizei todo o meu sonho. Coração, Coração, né? Nossa senhora. O papai Ivanildo chegou a aprender. Ficou louco. Vibrou, né? Vibrou muito. Vamos que você foi contratado pelo Flamengo. Chuchu. 282 jogos com a camisa do Flamengo. Títulos conquistados e um apelido que a torcida criou e que ele carrega com orgulho até hoje. Quando o dirigente do clube foi ao aeroporto buscar ele no meio de uma convocação da seleção, chegando na Gaiva e colocando o manto sagrado pela primeira vez, foi assim. A felicidade imensa de vestir o manto sagrado, vestir a camisa do Flamengo. Ali caiu minha ficha, eu falei, realizei todo o meu sonho. É. E você se realizou profissionalmente, foi no Flamengo? Flamengo botou tua pipa no alto com o Flamengo. É. Sem dúvida. Flamengo, pela torcida, pelo carinho que tem comigo até hoje, né? Eu acho que eu posso até falar modesta parte. Eu não passei no Flamengo. Eu ganhei título no clube, joguei 282 jogos pelo Flamengo,
tem história no clube lá e hoje sou reconhecido, o apelido carinhoso Chuchu, por causa da torcida do Flamengo, né? 282 jogos, boleiro. Isso é legado, isso é história. E esse carinho da torcida que o Chuchu descreve, cada flamenguista que está assistindo sabe exatamente do que ele está falando. Porque a nação não esquece quem se doa de verdade. E foi isso que todos esses craques fizeram, se doaram. Pagaram do bolso para jogar, aceitaram metade do salário, abriram mão de contratos milionários na Europa. Porque o Flamengo é diferente de tudo, não tem nada igual no mundo. Seja argentino ou brasileiro, seja estrela mundial ou jovem revelação, quem veste o manto sagrado nunca mais é o mesmo. E você que acompanha o Boleiro Cast sabe disso melhor do que ninguém. Se esse conteúdo te arrepiou, deixa o like aqui para fortalecer o canal, se inscreve para não perder os próximos episódios e compartilha com aquele amigo flamenguista que vai chorar assistindo esse vídeo. Até o próximo episódio. E como sempre, futebol é paixão. E paixão a gente não explica, a gente sente.